começar terapêuticas com fármacos que são menos onorosos e que têm igual eficácia e devem ser adaptados ao grupo etário a que são dados. O que a senhora está a dizer é que, apesar de tudo, ainda se continua a gastar dinheiro que não se deve com medicamentos? O que eu estou a dizer é que se o Ministro teve uma intervenção ao nível da política dos genéricos e ao nível da cadeia de distribuição. Portanto, se o Ministro começou por esmagar ou por reduzir margens e tentar negociar nas farmácias e nos hospitais. Isso levanta-nos um problema, obviamente, porque as farmácias são importantes em termos de equilíbrio nacional, são um fator de proximidade, mas é um problema que existe e as farmácias ou subsistem ou não subsistem, e se não subsistirem... E tiveram que se adaptar. E tiveram que se adaptar, e há outros países em que há sistemas mistos de distribuição, como certamente sabem, em que a farmácia tem um papel, mas há outras formas de fazer chegar a medicação ao doente. Não é que eu esteja a defender isso, acho que a farmácia em Portugal tem feito um serviço notável, mas nós não podemos também viver com a desertificação que temos e com os grupos etários que temos no interior sem farmácias nessa zona, portanto, segurar a qualidade dos mesmos, porque quando se começam a baixar muito os preços, se não se tiver uma ação de fiscalização eficaz e dissuasora eficaz, poderemos ter medicamentos no mercado cujas especificações não estejam de acordo com aquilo que foi aprovado. O Dr. Medina Carreira está a acompanhar o pensamento da Dra. Maria Perpétua? Eu estou com a arte de quem está a dormir, não. Não, mas é que eu gostava... Não, é que eu senti que estava com vontade de dizer qualquer coisa em relação a isto. Não, eu estava a pensar no seguinte, que há tempos estive na minha farmácia, salvo seja, e queixaram-se realmente do esmagamento dos preços. Eu, por acaso, estive com o Ministro da Saúde e disse-lhe: o que é que vocês estão a fazer, que estão aí a derrotar as farmácias? E ele disse: não, isso não foi a ação nossa, isso é a difusão dos genéricos. Que os genéricos penetraram aí por toda a parte e conseguem fabricar os genéricos a preços baratíssimos. E como o ganho da farmácia, creio que é uma percentagem do preço da caixa, não é? Claro. Se era 10% sobre 40, passa a ser 10% sobre 10, portanto há uma diferença muito grande. Portanto, aí pareceu-me, pela explicação do Ministro da Saúde, que há uma margem que resultou da própria tecnologia, da evolução tecnológica dos medicamentos. Mas que resultou num ganho para os cidadãos, porque as pessoas estão todas contentes porque acabam por gastar menos dinheiro, não é? Suponho, que era uma coisa cara. É um que eu tomo todos os dias, que acho que não há português nenhum que não tome isso todos os dias. Sobretudo agora, por causa do stress, não é? Porque o omeprazol é para a patologia gástrica. Pois, mas aquilo era... com azia e com... Mas aquilo era caro, quer dizer, a farmácia, porque cada caixa daquelas ganhava uns euros. Agora ganha uns cêntimos. Portanto, a partir desse, que é o medicamento típico da era atual, nota-se que as farmácias passaram a receber muito menos. E acresce que os pagamentos da clientela também não são muito regulares. Há muitas farmácias que se queixam. Muitas farmácias estão num momento que me parece bastante delicado. Há um outro aspecto. Respondendo, estava a perguntar se ainda há desperdício, ou se pelo menos há formas de melhorar as margens no caso do medicamento. A seleção de um formulário de medicamentos que o Estado queira comparticipar, vai introduzir uma nova metodologia. Ou seja, as empresas, para terem os seus produtos para a terapêutica de determinadas patologias, num formulário nacional, têm que negociar com o Governo. E isso acontece em outros países, e isso vai também racionalizar, eu não estou a dizer racionar, estou a dizer racionalizar a prescrição e dar o medicamento. Penso também que o que eu lhe estava a dizer há bocado é que para grandes grupos de patologias, o médico deve abordar a terapêutica passo após passo, ou seja, deve começar com uma medicação, não deve saltar para as últimas gerações de medicação, a não ser que se justifique clinicamente, e são casos pontuais. Penso também que na área do diagnóstico e das convenções, o Sr. Ministro irá certamente conseguir poupanças significativas.
Penso também com as convenções, está a falar em concreto convenções de exames de diagnóstico, de exames de laboratórios, fornecedores externos. Fornecedores externos, sim. Exatamente. Portanto, e aí poupa de duas maneiras. Primeiro, negociando os preços, ou renegociando os preços. E depois, se nós tivéssemos a introdução de um sistema informático único no Sistema Nacional de Saúde, poderíamos facilmente detectar aí também duplicações de exames que não são necessários, eventuais fraudes. Acontece que Portugal gastou muito dinheiro em tecnologia informática, mas não planeou, como é habitual. E, portanto, provavelmente o Hospital do Porto de São João não tem o mesmo sistema do Hospital de Santa Maria. Portanto, e mesmo em Lisboa, unidades, o centro de saúde não comunica com o hospital, ou serão poucos os casos em que isso se faz. Portanto, o doente circula por todo o Serviço Nacional de Saúde e o médico não tem informação completa em relação ao que se passa com outro colega. Claro. É frequente. Deixa-me aqui introduzir o sistema. Eu creio que está montado um sistema articulado entre o Ministério da Saúde e a Polícia Judiciária. E, aliás, tem sido frequente... Então está em curso este processo de revisão. Sim, tem sido frequente o aparecimento, a descoberta de coisas esquisitíssimas. Agora é um grupo não sei de quantos, são 500 e tal, 1000 euros que estão em causa. Bom, e creio que há muitíssimo mais, mas isso eu sei que é realmente uma ação organizada entre a polícia e o Ministério. Mas deixem-me agora introduzir um tema que também é muito importante e sobre o qual as pessoas têm algumas dúvidas e interrogações, que é a lógica do privado. Porque nós assistimos nos últimos anos ao aparecimento de inúmeros hospitais privados, alguns deles constituíram-se como parcerias público-privadas, e as pessoas interrogam-se sobre, por um lado, a necessidade de tantos hospitais privados, até que ponto é o Estado que está a viabilizar essas unidades privadas, portanto, como é que tudo isto se passa? Doutor Medina, qual é a sua impressão sobre isto? A minha impressão acerca disso é esta. Não vejo nenhuma razão para impedir os privados de aceder à prestação de serviços médicos. O ponto aí é que não constitua um sistema parasitário e que tenha uma qualidade que seja vigiada pelo Estado. Desde que haja um controle de qualidade e que não vivam parasitariamente, acho que deve haver. Não vejo nenhuma razão para que o país não tenha também uma área privada. Aqui a questão é outra, é se em muitos casos, ou na maioria dos casos, as pessoas têm acesso relativamente rápido ao sistema público. Porque nós temos notícias de pessoas que estão à espera mais de um ano por consultas. Exato, isso é o que eu ouço por vezes. Bem, e aqui há um problema que já tivemos convidados vários a respeito destas questões da saúde, e eu nunca fiquei bem esclarecido sobre um ponto. Aparentemente, todos nós, antes de chegarmos aos hospitais e esses sítios mais complexos, deveríamos passar por uma medicina mais simplificada. O médico que ausculta, o médico que manda fazer uns exames e tira conclusões antes de se cair dentro do hospital. Ora, estes chamados cuidados primários, quando esteve no Ministério da Saúde, o António Correia de Campos, criou-se uma unidade, a chamada Unidade de Saúde Familiar. Sim. Bom, é o nome que estava antigamente às caixas. Aos centros de saúde. Tudo aquilo são as antigas caixas. Bom, sim, exato. Passou a chamar-se essa rede de cuidados primários. Porquê é que esta rede não tem uma dimensão suficiente no país para que toda a gente, antes de chegar ao hospital, passe por ali? Bom, porque houve um mau planeamento também, e a nível das universidades e a nível das especialidades médicas. Nós tínhamos cerca de 20 mil clínicos gerais há 20 e tal anos atrás. Agora você não está a falar muito baixo. Não. Não sei. Não. Mas eu posso falar mais alto. Não, eu talvez não seja pior. Agora temos cerca de 5 mil médicos de família. Portanto, há uma redução de 5 mil. 5 mil médicos? Não, de clínica geral. Clínica geral. E porquê? Porque... todos querem ser especialistas. Exatamente. Houve uma inversão e por isso hoje temos 30% dos médicos, serão números aproximados na medicina familiar, portanto, nos cuidados primários de saúde, e temos 68% ou 65% nos hospitais. Isso acarreta um outro problema que se prende com os exames de diagnóstico que estávamos a falar, e que é
quando se perde a noção da observação, da importância da observação do doente, da história clínica, quando muito precocemente os médicos se diferenciam a fazer exames complementares de diagnóstico, a tendência é perderem a noção do doente como um todo e, portanto, encarece a medicina. É a mesma coisa. Quer dizer que os especialistas, porque só sabem de um bocadinho, perdem a noção da pessoa. A tendência é... E é mais caro. Não, claro, isso é mais caro. E isto justifica é que a noção coisas. que eu tenho é de que hoje os médicos são assim uma espécie de advogados ou economistas, vai-se com um dossiê, o homem abre o dossiê e começa a ver folhas e tal. Antigamente eu tinha um tio que era médico, foi quem cuidou da minha educação durante uma parte da minha vida, era por apalpação e por auscultação. Agora não, o médico não toca em ninguém. É tudo a olho, tudo é... São números. Não, mandam fazer exames. Exato, mas quer dizer, Mas aqui o que a doutora está a dizer e que me parece relevante é que ajuda-nos a compreender o facto de saltarem em Portugal muitos médicos de família. Claro. Porque não há clínicos gerais em número suficiente. Exatamente. E os que há também estão num grupo etário avançado. Portanto, quer dizer, não há nenhum. Havia uma percentagem muito significativa, tinha mais de 50 anos já em 2008. E, portanto, com os incentivos às reformas e com as mudanças que as pessoas às vezes não aceitam, eu penso que este vai ser um problema que se vai agravar. Mas isso também deve ter a ver com a política de remunerações. A gente deve pensar isso e não faz nada. Porque os especialistas, com certeza, são mais bem remunerados que os médicos de família. Eu não sei qual é a tabela remuneratória não lhe posso responder. No Serviço Nacional de Saúde. O que eu posso responder é que normalmente um especialista não trabalha só no hospital. Há muitos que optaram por exclusividade, mas muitos têm consultórios privados e, portanto, é muito mais rentável enquanto se vê um doente em meia hora, por vezes mais, fazem-se 4 endoscopias em meia hora. Portanto, em termos de compensatórios e remuneratórios é muito mais... Mas em termos pessoais, de facto, nada substitui a relação com o doente e o vermos o doente e o desafio do diagnóstico diferencial quando temos a pessoa. Sabe que há uma coisa que a mim me faz imensa impressão no nosso país. Isso que refere é um fenómeno, enfim, instalado, ao que parece. Havia 6.000, depois 5.000, 4.000, 3.000. Bom, as pessoas veem tudo isso acontecer, mas não se faz nada. É a mesma coisa que as nossas indústrias. Saiu uma, saiu outra, e saíram quase todas. Eu não conheço um relatório explicativo desta deserção. Quer dizer, devia saber-se porque é que se vai embora. Mas agora, por exemplo, em relação aos exames complementares de diagnóstico, a ideia que tenho é que há orientações precisas para se pedirem menos exames. Claro, mas eu não sei para os médicos pedirem menos exames. Doutora Judite Sousa, eu não sei o que são orientações precisas. Pode-me tratar por Judite, por amor de Deus. Muito bem. Então, é assim, eu não sei o que são orientações precisas. O doente deve ter os exames que necessita, nem mais nem menos. O problema é que às vezes há doentes que têm a mais. Da minha prática, por exemplo, e sobretudo em doentes mais idosos. O doente vai ao médico de reumatologia, que lhe pede umas tantas análises, e depois vai ao médico de medicina e não diz que fez as outras, e pede umas tantas análises. Ou diz que precisa, ou está preocupado com o colesterol, portanto, os exames repetem-se com grande frequência. Isto tudo se ultrapassaria se tivéssemos o tal sistema de comunicação, se tivéssemos a tecnologia informática. A senhora acha que se fazem exames que não são mesmo necessários, que se gasta muito dinheiro em raio-x e exames à urina, ao sangue, que poderiam ser dispensáveis, que há pessoas que realmente abusam na prática clínica, não sei se há pessoas que abusam, sei que há exames que provavelmente não serão necessários. Existem também normas claras para que devem orientar, e eu penso que isso é uma preocupação que o Ministério da Saúde agora tem. Há procedimentos, por exemplo, uma pessoa teve uma úlcera gástrica, qual é o tempo, deve ou não fazer uma endoscopia de controle, ao fim de quanto tempo é que deve fazer. Portanto, há uma orientação para o médico e as exceções devem ser justificadas, porque há doentes que têm que ter uma exceção, porque se agravaram a patologia, mas a generalidade
não precisará de uma terceira ou de uma quarta endoscopia. Ó, doutor Medina, deixa-me perguntar, o senhor é a pessoa de ir muitas vezes ao médico ou não? Não, não sou. Não? Mas anualmente, amanhã e depois ando nessa vida. Sim, mas isso são revisões anuais, não é? Sim, não, são semestrais. São semestrais. Mas há pessoas que praticamente todas as semanas vão ao médico, não é? Não deve ser para mim essa. Não, mas